Bom, amigos do JP TV, estamos novamente no ar com o programa Sons e Letras, trazendo hoje aqui para vocês a escritora Isaura Viegas de Matos, que vai nos falar um pouco da sua obra e do seu envolvimento com a literatura. Tudo bem, Isaura? Tudo bem, Flávio. Primeiro, é uma alegria muito grande poder estar falando contigo sobre um assunto que eu tenho verdadeira paixão, que são livros, não só os meus. Eu sou apaixonada por livros, Flávio, desde a minha infância. E para quem tem 65 anos como eu, não é o teu caso, na minha infância o acesso a um livro era algo muito difícil. Difícil, né? Eu lembro que não era fácil tu conseguir um livro, né, e ler, mas eu sempre dava um jeitinho. Eu conseguia emprestado, ou então paparicava pai e mãe até que uma vez por mês, né, eu conseguia comprar um exemplar para poder ler. Eu chegava, enquanto eu tinha amigos que sonhavam em encontrar um tesouro, se um dia eu encontrasse um tesouro cheio de moedas, de ouro, ou disso ou daquilo, e eu pensava na minha cabeça, se um dia eu encontrasse um baú com um tesouro, eu queria que ele estivesse cheio de livro. Vocês imaginam a paixão que eu tinha, né, por livros. Eu li tudo, Monteiro Lobato, toda a coleção. Naquela época tinha a Condessa de Seger, agora eu nem encontrei mais nada dela. Eram contos de fada, esses livros também eram uma coleção muito grande, eu li todos. Eu gostava de ler Érico Veríssimo depois da minha adolescência, né? José de Alencar, Cassimiro de Abreu. Eu lembro que ele entrou na minha vida quando o meu pai começou a fazer um curso para enfermeiro e ele tinha que estudar português. E eu me lembro de um livro de capa verde e dentro deste livro tinha uma poesia, Meus 8 Anos, que tu, escritor também, como que tu é, não é? Uma pessoa ligada às letras, tu deve lembrar da poesia, ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Eu lembro que eu li aquela poesia e eu gostei tanto que todos os dias eu pegava aquele livro para ler a poesia de Cassimiro de Abreu. Naquela época, Cassimiro de Abreu não era a pessoa que eu tinha feito, mas eu não entendia nada sobre escritor, sobre obras. Eu gostava daquilo que estava escrito ali. Aquilo ali fazia bem para minha alma. Eu comecei a gostar de poesia naquela época. Depois, na adolescência mesmo, eu fui apresentada sem querer, uma colega me mostrou um soneto de J.G. de Araújo Jorge. Eu lembro que eu copiava, eu tive uma caixa cheia de sonetos e J.G. de Araújo Jorge era o poeta que eu mais lia e o poeta que eu mais tinha copiado os versos. Então assim, para não me estender mais, tu me corta, que eu sou muito faladeira. Livro é paixão. Livro é o amor da minha vida depois dos meus filhos, do meu marido, da minha família. Eu tenho certeza que livro é a maior paixão da minha vida. Eu não vivo sem eles. Em parte, tu até respondeste a pergunta que eu ia te fazer sobre essa questão de onde começou essa tua... Esse teu envolvimento, né? Mas isso aí influenciou também a ti, assim, na questão de... Tu foste professora, no caso, né? Hoje aposentada, mas ela teve uma relação direta com essa coisa de ensinar, Não. Eu acho que a escolha da minha profissão primeiro foi meu pai. Pai e mãe, eu sou de um tempo que ter uma filha professora era muito tudo. Importante, era muito orgulho. Ou um filho bancário. Né? Ou um filho bancário. Era uma filha professora e um filho bancário, falou Isso. tudo. E o sonho do meu pai, uma pessoa humilde, era militar, ele conseguiu uma bolsa de estudos no Colégio das Irmãs, onde eu estudei desde a primeira série até me formar. Com uma bolsa de estudos. Eu devo à Escola São José tudo que eu sou. Eu acho que assim, grande parte da Isaura que tem aqui foi formada por aquelas freiras que viviam lá e com um detalhe, sem nenhum tostão. E era um colégio maravilhoso. Era um colégio maravilhoso que colocou assim, uma das coisas que eu agradeço, colocou Deus dentro do meu coração de uma maneira tão forte que eu acho que ele nunca mais saiu por eu ter passado por ali.
uma fé que eu consegui passar para os meus filhos e é aquilo que é a fé que conduz a minha vida. Lá naquela escola, eu tive vários professores que me encantaram, irmãs, mas a professora que marcou a minha vida foi a professora Ionise Schiller. Ela me deu aula na 3ª série primária. Ali, eu tenho certeza que ali a minha paixão, a minha vocação fechou com aquilo que meu pai queria de mim. Ionise Schiller, ela dava aula de uma maneira que quando eu chegava em casa eu dava aula para as minhas bonecas. E eu sempre digo, a minha fala era a fala da Ionise. Eu queria ser uma professora Ionise. A Ionise me marcou e me fez procurar. Acho que nem de longe eu fui uma professora como ela foi. Mas ela foi uma professora que marcou, que ficou dentro do meu coração pela candura, pela maneira com que ela ensinava. E aí veio a Elita, não é a Elita, Gribler, Leibniz. Elita, Elita. É professora, é mãe do Dr. Marcos. Ai, meu Deus, deu um branco agora. Desculpe, mas essa foi a professora. Mais uma das influências. Mais uma, muito forte, que me fez gostar de escrever. Aquela pessoa trabalhou literatura, eu já estava no magistério, com tanta alma, com tanta força, e elogiava tanto aquilo que eu escrevia, que eu me sentia assim, eu me senti poderosa. Eu senti que eu também poderia escrever pela força que ela me dava, pelos elogios. Eu acho, por isso, assim, professor que elogia, ele está dando asas para o seu aluno. Com certeza. E essa professora, ela deu asas para mim. Ela me fez acreditar naquilo que eu fazia e eu comecei a escrever. Mas eu comecei a escrever e guardar. Eu tinha muita vergonha de mostrar para as pessoas o que eu tinha numa caixa de puro segredo, pura alma. Até que um dia fluiu. Eu fui trabalhar num lugar que exigiu que eu tivesse computação. O bicho de 7 cabeças, um computador. Até ali a Isaura era da caneta e do caderno. E aí me disseram que no outro dia ia chegar um computador para minha mesa. Eu disse, o computador chega para minha mesa e eu saio por aquela porta. Consórcio Ciscaí. Onde nasceu o Pedacinhos de Amor. Aí, de tanto o meu chefe ali me solicitar que eu não devia sair, que eu ia aprender, eu resolvi tentar. Conhecer aquele bicho chamado computador. Levava um dia uma neta, outro dia outro. Lá para o consórcio, coloquei o meu computador primeiro na mesa, porque eu achei que eu ia quebrar aquele computador ali. E aos pouquinhos eu fui dominando. Hoje eu trabalho, eu escrevo os meus livros no computador. Não sou uma expert ali, mas eu já consigo assim, aquilo que eu preciso. Eu tenho meu e-mail, que eu nunca pensei que eu ia passar o e-mail. Hoje eu tenho meus e-mails. Hoje eu tenho o Facebook, que nasceu há 6 meses, eu acho. Eu já tenho quase 3.000 amigos. Então eu me sinto assim, crescendo. A cada dia, quando eu achei que a minha vida tinha terminado, eu não tenho aqui um dos livros, a Gaivota Ferida foi escrito quando eu achei que a minha vida tinha terminado. Escrevi Pedacinhos de Amor, não tenho mais à venda, ele esgotou. E aí nasceu Gaivota Ferida, quando eu saí do consórcio, casou meu último filho, me aposentei e não me reelegi como vereadora. Daí pensei comigo mesmo, acabou minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Entrei numa depressão que eu não desejo para ninguém. Fiquei triste. Queria assim, puxa vida agora, né? O que faço? O que fazer? O que eu faço com tudo aquilo que eu tenho dentro da minha cabeça? Porque eu acho que quando a gente eu tinha 60 anos. Quando a gente tem 60 anos, muitas pessoas não valorizam. A gente está no ápice para poder ensinar, para poder passar, para poder ensinar a nossa família a caminhar sem se ferir. E eu vi que naquele momento ali, ninguém vai precisar de mim. Eu achava que ninguém precisava mais de mim. Mas na verdade tu precisava de ti, antes de qualquer outro, né? Exatamente, Flávio. Eu acho que eu precisava muito. Eu comecei a precisar. Claro. De carinho, de apoio. Eu viajei 1 mês, assim, até para levantar a minha cabeça. E num momento dessa viagem, eu estive num lugar, nós estivemos em Búzios. Búzios.
E eu ia fazer a maior bobagem da minha vida. Me deu vontade de morrer. A gente estava numa ilha lá, e eu fui com uma filha, e eu olhei aquela água toda, tinha um lugar que a gente não podia avançar, nadando. E eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou nadar até lá. Tamanha depressão que eu estava, eu vou acabar com tudo hoje. Eu estava assim, ó, eu só tinha vontade de chorar. Foi um tempo assim que eu queria ficar sozinha. E aí eu olhei para trás naquele momento e vi a minha filha, o meu genro e as minhas netas tomando um suco na beira da praia, naquela ilha. E pensei assim, meu Deus, o que eu estou pensando em fazer? Eu estava ali para passar do lugar, eles não iam chegar em tempo. Porque eu tenho asma, eu não consigo nadar muito. Eu ia me bater ali, não ia chegar em tempo. Eu disse, o que eu estou fazendo? Eles me trouxeram para passear e eu vou dar um trabalho danado para voltar, para eles me levarem de volta para casa, corpo, porque eu vou estar morta. Aí eu olhei para o céu e graças a Deus que eu tenho fé, eu disse, meu anjo da guarda, se é que tu existe mesmo, tu me leva de volta, já, para a beira, me tira dessa aí, porque eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Se tu não me ajudar, ou se tu existe, tu me tira daqui. Ou tu nunca existiu, ou tu é uma ficção que eu criei. E aí aquela força veio, eu voltei, saiu aquela coisa ruim, e naquela noite eu comecei a escrever Gaivota Ferida, que é assim, ó, é um livro é um livro de vida, vivida, que eu aconselho para todas as pessoas, homens e mulheres, que acham que em determinado momento a vida terminou. Terminou. A vida nunca termina, a vida é uma coisa muito bela, muito linda, que cada vez que a gente fecha uma porta, ou todas, se tu não estiver chorando, porque se tu estiver chorando tu não vê, tu olha para frente e tu vê que tem mais uma luz ali, mais uma porta que tu pode abrir. As portas estão todas aí, né, Isadora? Só a gente é que precisa abri-las, né? Ter coragem. Você ter coragem para saber que a gente é muito grande. Aí, ó, eu estava escrevendo, os livros estão vendendo pra caramba. A minha filha abriu uma editora. Olha se Deus não abre outras portas. A minha filha abriu uma editora e eu comecei a fazer livros didáticos. Agora eu escrevi junto com ela um sobre a dengue que está bombando no Brasil inteiro. Então, gente... Nova fase, né? É uma fase para cada fase da vida da gente que está ali. E que se a gente não abrir os olhos, não olhar para os lados, a gente não enxerga. Nesse momento vocês estão aqui, né? Pensa assim, é só isso aqui? Não. Deus está preparando vocês neste momento aqui para um outro maior e melhor que vocês vão caminhar ali. Essa é a conclusão que eu cheguei da minha vida, que nunca a gente para. Tu tá aqui, mas tu já está sendo preparado para estar ali, e se tu fizer bem direitinho, tu vai estar ali, e é um crescendo tão lindo, que eu acho que tu não sente quando a morte vai chegando. Ontem eu disse uma coisa para meu marido e ele me xingou ontem à noite. Eu disse, negro, tu sabe que eu acho que eu já fiz tudo na minha vida? Que? Pode parar, não comece, ele disse. Meu Deus, eu disse, eu já cumpri a missão de mãe. Já plantou árvore? Já plantei árvore, já escrevi livros, 5 filhos, tudo formado. Ninguém precisa mais de mim, porque está todo mundo super bem. Todo mundo estudou com a sua vidinha, a sua família. Já me aposentei numa profissão que eu amei, que foi ser professora, fui diretora. Comecei lá no prézinho de uma escola e cheguei à direção. E consegui fazer tudo aquilo que eu achava que tinha que fazer, que ao longo daquele trabalho eu disse, pá, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Eu fiz. Então assim, ó, eu disse, eu acho que Deus não tem mais nada para mim. Agora já estou vendendo esses livros aí. O que mais que tem? Será que tem alguma coisa? Puxa vida, ele disse, tem, nós temos que começar agora a passear muito e aproveitar, né? Então, essa é a escritora Isaura, uma pessoa que ama a vida e que acha que a vida, cada dia, tem uma surpresa para nós, Fábio. Com certeza. A gente acha que a vida, embora ela seja igual todos os dias, ela é diferente, né? Ela é diferente. É igual entre aspas, né? Mas a vida sempre nos reserva surpresas, né, Isaura? E outro dia eu queria te perguntar a respeito da tua inspiração em relação aos livros. E tu disseste que tem muitos relatos de pessoas, né, que
que de repente falam para ti de alguma coisa que aconteceu com elas e tu transforma isso. Nos meus livros. Fala um pouquinho sobre isso pra Falo. gente. E são pessoas daqui da cidade, de fora? Amigos, sim. Amigos. Esse aqui foi o último que saiu, Filhos da Rejeição. É uma história que uma amiga, nós estávamos tomando um café e uma amiga me contou, falando sobre, ela é uma pessoa nova, eu noto que ela tem uma versão a homens e tem filhos. Daí eu disse, tem filhos? Não, tem um filho. E eu disse, mas o que é isso? Tu não vai casar de novo? Tu é uma pessoa bonita, nova. Nem pensar, ela me disse. Aí ela me contou a história, que quando ela era noiva, ela engravidou, e o noivo não admitiu a gravidez, mandou ela tirar aquele neném. Ou tira, ou me esquece. Uhum. E ela foi procurar o apoio dos pais, e os pais disseram a mesma coisa. Nem apoiaram. Rua, lugar nessa casa não tem lugar para vagabunda. Nós não vamos criar esse filho, tu desonrou o nosso nome, pega as tuas coisas e sai. Isso hoje em dia ainda? Hoje em dia, não, há tantos anos atrás, né? Mas não muito. Sim, claro. E ela saiu chorando de casa com a roupa do corpo. E começou a história que eu não vou contar, né? Claro. Que está dentro desse livro, que também tem ficção aqui. Eu misturei a história dela, transformei num belo romance. Claro. Porque a vida dela ainda não terminou. E esse romance eu coloquei um fim para ele. Um fim que eu fiz e eu conversei com as pessoas que leram as brochuras, né, do livro, e aí eu tinha colocado um fim bem triste, que é onde ela não perdoava nem pais, nem ninguém, né? E essa pessoa disse, essa não é tu. E esse fim não é teu. Muda esse fim. Para te ver como as pessoas interferem nas minhas leituras. Claro. Eu disse, não, mas ela tem que mandar esse pai e essa mãe para o inferno. Ela, pelo amor de Deus, não, Isaura, não é tu. Aí eu mudei dei uma mudada no livro, porque as pessoas trabalham junto comigo nas minhas leituras. Fulano, lê, o que tu acha? Ai, tá lindo, continua. Ai, eu colocaria isso. Então eu vou trabalhando junto, né? E esses livros, aí saem essas histórias assim, ó, que pegam um pedacinho daqui. Ah, na minha vida já aconteceu isso. Como é que foi? Ah, sim. Vamos botar nessa história aqui, porque é uma vida real que está aqui. Então tem muito de real. No Gaivota Ferida tem quase tudo de real. Nesse Filhos da Rejeição, meu Deus. Né? E esse Recado na Areia, essa é uma história de amor. Quando eu era vereadora, eu tive um sonho que não consegui concretizar porque eu não me reelegi. Que ele chegou bem no finalzinho, quase perto das eleições, eu não me reelegi, eu não consegui tocar ele para frente. Sempre pensei, Flávio, numa creche para idosos. Porque o que eu vejo? Quando nós somos pequenos, teve a tua mãe também, os pais trabalhavam e tinha que trabalhar e tinha que ter um lugar para deixar os filhos. Então tu tinha o apoio de uma creche, né, para deixar. Sim. E o que acontece lá no final da vida dos pais? Eles deixam de ser nossos pais e viram nossos filhos. Sim. E nós não temos com quem deixá-los. Então, eles não fizeram o que eles têm, o que a gente tem que fazer com eles. Largar lá no asilo, nada contra asilo. Só que eu acho que asilo é para quem não tem filhos. Asilo é para quem não tem mais ninguém por si, tem muita gente que não tem, aí tem que ir para um asilo e ser bem cuidado. Mas aquele pai, aquela mãe, que se dedicaram uma vida inteira, que ensinaram a andar, que ensinaram a falar, que limparam os bumbum dos seus filhos, né? Que pagaram a escola, eles têm que ter um retorno. Então eu penso assim que uma creche para idoso, tinha que ter um lugar na cidade, uma creche, que os pais pudessem levar os filhos de manhã, os filhos pudessem levar os pais de manhã e buscar à noite, inverter. Só inverte. Um lugar onde eles fossem assessorados, tivessem uma alimentação sadia, gente para conversar. Mas dentro dessa história tem um momento em que esse projeto é todo divulgado. Como seria? O prefeito cede um lugar, uma área, busca verba federal e essa creche é toda tocada por estudantes universitários. Em troca de bolsa de estudo, de uma série de ajudas, né, que o município pode dar para o estudante universitário. Uma troca estágio, justa. Uma troca. Tu está fazendo enfermagem, claro. Tu vai estagiar lá, faz o teu estágio lá, né, ganha um apoio. E enquanto estudante tu ganha as passagens, ganha cadeiras.
e tu paga com o teu estágio lá. Então esses estágios eles seriam assim, ó, rotativos. Por quê? Porque as pessoas não iam enjoar os velhos. Tu fica 6 meses lá, vem outro. E tu tem que mostrar trabalho. Claro. O que vai acontecer? Tu vai ficar bem e os velhinhos muito bem atendidos. E a família muito bem obrigada. E é um aprendizado, né, da parte de quem vai entrar nessa área de enfermagem e coisa e tal. Com certeza. Porque como é que tu vai como é que tu vai ter em casa um idoso? Tu vai pagar uma enfermeira. Não tem como tu pagar uma enfermeira, uma fisioterapeuta, uma psicóloga, tudo isso eles precisam no final. E é difícil. Lá tu teria tudo isso ao longo do dia e o dinheirinho que tem às vezes da aposentadoria deles seria para pagar alguém de noite para ficar com eles ali, para amanhã do outro dia ir para a creche. Então, explica bem. Eu espero que algum político, porque eu não vou seguir mais essa carreira agora, né, tenha essa ideia nas mãos e ponha ela em prática. Eu quero ver se eu ainda uso essa creche para idoso. E tu também, Flávio. Pois é. E em relação a livros, tu tens algum projeto já em andamento ou na cabeça? Outro novo agora? É. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Foi feito agora um da dengue, né? Um sobre a dengue. Fora a dengue, não te queremos aqui. Que está fazendo imenso sucesso. Sim, eu vi ali no jornal. Está saindo, já está pronto, também sendo vendido um do meio ambiente. O meio ambiente por um planeta sustentável. Todos de pré-escola, que foi onde eu trabalhei 10 anos. E assim, é uma idadezinha que eu gosto muito de chegar, porque entra muito lúdico. Uhum. Histórias infantis, tenho muitas já prontinhas, prontas para ir para o forno. E agora eu vou ter como, porque tem essa editora da minha filha, só que eu tenho que colocar uma parte didática junto, que a gente vai ver. E está saindo o meu e da Kelly agora Matematicando, que é uma série de pré até sexta, que ensina matemática brincando. Porque a matemática é um bicho de 7 cabeças. Então, uma coisa bem colorida, com jogos que a gente está fazendo, eu e ela. Uhum. E romance tem sim. Está saindo agora O Menino do Suéter Vermelho, que eu não sei quanto tempo vai levar para ficar pronto, que é uma coisa baseada também numa história real. Olha aí, então você já tem essa perspectiva aí de novos livros, por parte da Isaura, a quem eu quero agradecer aqui pela sua participação. E isso foi um pouquinho da vida que vocês talvez desconhecessem, assim como eu, de alguns detalhes, né? Muito obrigado, então, Isaura, pela tua participação. Flávio, muito obrigada. É muito bom estar do teu lado. Este menino, né, que eu conheci pequenininho e que agora está aqui me entrevistando. Olha a vida que eu falei. Um dia tu está aqui, o outro ali. Ontem eu estava ali vendo ele lá no armazém da Erna, aquele armazém, né, surtido, com tudo, brincando lá pequenininho, e hoje ele está aqui me entrevistando. Sinal que tu está crescendo e muito ligeiro, Flávio. Muito obrigada. O Sons e Letras se despede, então, nesse momento, e prometendo voltar numa outra oportunidade.